Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo, aqui da Igreja Matriz São José do Avaí, e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua dúvida, pergunta, deixe seu comentário aí nos nossos vídeos. Cada comentário ajuda o YouTube aí a mandar para outras pessoas. Então nos ajude aí a evangelizar, mande para outras pessoas, tá? Nos ajude aí que o nosso canal chegue ao maior número possível de pessoas. Canal 100% católico, fiel à igreja. Eu nunca vou dar a minha opinião aqui, sempre aquilo que eu aprendi com o magistério da igreja, ok? Vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, porque Jesus disse que sem Ele nós não somos nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, peçamos, Senhor, que seja um vídeo proveitoso para aqueles que ouvirem, que tudo seja para a Tua glória, para a edificação da igreja e para a salvação das almas. Libertai-nos, Senhor, de todos os males do corpo e da alma, hoje e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos das ciladas e maldades do demônio. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E nós estamos aí, fazendo alguns vídeos sobre família. Fiz aí, já alguns vídeos aí sobre como estamos no mês dos namorados, mês de Santo Antônio. Então esse mês aí eu quis fazer alguns vídeos sobre família. Já fiz aí um vídeo sobre a questão do sexo, como que é importante o sexo no matrimônio, a bênção da família, o namoro, que a família começa no namoro. O que é o casamento? É um namoro que deu certo. Todo mundo que casou começou namorando. Então eu fiz um vídeo aí também sobre isso. E hoje eu quero pegar a outra parte que a igreja dá muito valor. Na última aula eu falei sobre o sexo, que é a parte unitiva do casal. O casamento ele tem duas finalidades: unir o casal e procriar. Os dois têm que estar juntos, não pode ser só um separado, não. Os dois juntos. Tá? Então, na aula passada nós falamos da parte unitiva, o sexo. Não tem parte mais unitiva do que o sexo, quando você se entrega inteiro para o outro, não é? Homem para a mulher, mulher para o homem. Hoje vem a segunda parte, que é a parte dos filhos, que é outra coisa que hoje está desgastada. Hoje as pessoas não querem mais ter filho. Filho hoje virou problema. Filho é bênção ou é problema? O Salmo 127, que eu já li aqui algumas vezes, diz que filho é bênção. Filho é bênção. Mas hoje parece que os casais hoje acham que filho não é bênção, é maldição. Porque ninguém quer ter filho, é o que eu mais ouço. Para que vir no mundo para passar fome? A vida está tão difícil, eu tenho que trabalhar.
né? Não tem como eu cuidar, então eu não vou ter filho não. Ah, eu quero casar, mas não quero ter filho. O casamento é nulo. Se você se casa sem ter pelo menos um filho, o casamento já vai ser nulo. A igreja não vai fazer esse casamento. Infelizmente ficou essa mentalidade hoje, inclusive hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Aí tem os métodos para evitar filhos, não é que a igreja é contra, eu sei que vai dar polêmica, tá? Como para as pessoas hoje, filho hoje é problema, então vamos evitar filhos, não é? E a gente vai ver que filho não é problema, filho é bênção, claro, não é? Diz lá a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 3 e 4. Educai-os, aliás, quando a gente casa, o padre já fala, receber os filhos, educando na lei do Cristo e da igreja, sim, e a Bíblia fala a mesma coisa, pais, educai os filhos na lei de Cristo, na lei do Senhor. Então, não é só colocar no mundo, tem a responsabilidade, educar não é só colocar no mundo, é colocar e educar, na parte religiosa e na parte humana também, para ser honesto, respeitar as pessoas, não é também só colocar no mundo, não é só isso também não. Agora, é claro, a igreja quer paternidade responsável, tá? A igreja quer que haja, a igreja é a favor da vida. Se a pessoa é rica, tem condição, a igreja é a favor que se tenha muitos filhos, família numerosa. Agora, veja, paternidade responsável. Vou falar sobre tudo isso. Outra coisa, a população está envelhecendo. O Brasil e o mundo estão envelhecendo. Porque as pessoas não querem ter filhos. Todas as nações, sem cessar, do Brasil e do mundo estão envelhecendo, porque as pessoas não querem ter filho. A população do Brasil já está diminuindo. A população do mundo já está diminuindo. Por que os muçulmanos estão dominando muitos lugares? Porque os muçulmanos têm vários filhos, os cristãos não querem ter filho. Então os muçulmanos estão dominando. Os muçulmanos, gente, é filho, a Deus dará. O judaísmo também tem bastante filho. O cristianismo não. Hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia, o cristianismo hoje prega o quê? Não quer filho. Como eu falei. É a mentalidade o quê? Consumista. A mentalidade o quê? Egoísta. Não é? Os pais têm responsabilidade e os filhos também têm que ter responsabilidade. É o mandamento de Deus, já falei na aula passada. Crescei e multiplicai. O casal que se não quer ter filho, então não se casa. Se você não quer ter filho, seja homem, seja mulher. Se você não pretende ter filho, não se case, fique solteiro. O casamento é para ter filho. E o casamento é para ter vida sexual. Eu falei na aula passada, se você não tem vocação para o sexo, não se case. E se você não tem vocação para ser mãe, ser pai, não se case. Não é obrigado. Mas se casou, é para ter filho. O casamento é para ter filho. Porque, gente, os filhos que nascerem aqui é o que vai habitar o céu. Quem que vai habitar o céu se parar de nascer criança? No céu não nasce criança. No céu não tem mais sexo. Isso eu não falei na aula passada. Jesus disse que no céu nós seremos como anjos. Anjo não procria. Anjo não tem sexo. Não tem corpo. Nós seremos anjos. Seremos como os anjos. No céu não tem mais sexo. No céu não vai nascer criança. Então, quem que vai habitar o céu? É o meu filho e o seu filho. Então, se você não quiser ter filho, o céu não vai ter ninguém no céu. Olha só a mentalidade do mundo de hoje. Mas aí vem aquilo que eu já falei aqui 1 milhão de vezes. O rico que pode ter 10 filhos só tem um. O pobre que deve ter só um tem 10. Aí entra a paternidade responsável que eu já falei. Então, primeira coisa, filho é bênção, filho não é problema, filho não é maldição. Agora, claro, não é? Por que antigamente... Gente, vamos pensar. Pensa comigo. Antigamente, eu não quero ter filho porque eu não quero que meu filho passe fome, o mundo hoje está muito difícil. Na época dos nossos pais, o mundo era mais fácil. Pelo menos não é o que diz os meus pais, não é o que diz os meus avós, que moravam na roça. Não é o que eu ouço.
Antigamente a vida era. Na época não tinha energia elétrica, não tinha nada disso. E os nossos pais tinham 10, 15 filhos. Não é? E eu não vi ninguém passar fome. Não vi. Você já viu alguém passar fome? Não. Dificuldade? Claro. Dificuldade é uma coisa. Dificuldade todos nós vamos ter. Tá? Agora, passar fome? Nunca. Mas por quê? Os filhos também iam trabalhar. Claro, se você ter 10 filhos para criar eles como, desculpa a palavra, como vagabundos, claro que o filho vai ser problema. O filho já tem que ensinar desde cedo a trabalhar, a menina ajudar em casa, o homem, né, depois de uma certa idade vai trabalhar. Claro. Gente, isso aí é lógico. Trabalho engrandece o homem. Trabalho não é uma coisa ruim. Jesus não trabalhou até os 30 anos? E depois dos 30 aos 33 pregando, Jesus nunca deixou de trabalhar. Agora, mente vazia, oficina do diabo, lógico. Então, se você criar o seu filho como que não quer fazer nada, aí filho vai ser problema mesmo. Entendeu? Mas não, se você tiver 5 filhos, ensina seu filho a trabalhar. Seja homem, seja mulher. Mas filho não é maldição, filho é bênção. Então, casais, pelo amor de Deus, se você tem condição, o que a igreja ensina? A quantidade de filhos, não é a igreja que vai dizer. A igreja diz que você tem que ter filho, pelo menos um. Senão não é família. Família é pai, mãe e um filho. Então, a quantidade de filhos, aí não é a igreja quem vai dizer. Aí entra a paternidade responsável. É o que eu falei. Se você é pobre, não tem condição de criar, cria um. Ou 2, no mínimo. Agora, não, eu tenho dinheiro, eu tenho condição. Então, tenha 3, 4, 5 filhos, 6. Se você tem condição de criar, tem dinheiro, tem condição, você e a sua esposa, o casal, não, então não vou ter um filho só não, vou ter mais de um. Porque, gente, família numerosa é bênção de Deus. A vida não é uma maldição, é uma bênção. É o que eu acabei de falar. Esses filhos é o que vão cuidar de você mais tarde. Às vezes um vai embora, mas um está perto de você. Não é bom ter um filho só também. Pelo menos 2. A igreja ensina isso. Para você não mimar muito esse filho, não ficar metido, não ficar mimado. Então não é bom ter um filho só. Se você tem condição, tenha pelo menos 2. Mas se você tem condição, tenha 3, 4, 5. Se você tem condição. Aí vai depender do casal. Outra coisa. Eu vou ter o primeiro filho agora, vou dar um tempo, depois lá na frente eu vou ter outro. Não estou falando que você tem que ter todos agora ao mesmo tempo. Casou, tem que ter agora. Não. Pode ter um tempo. Mas aí, para espaçar a gravidez, aí a igreja tem o método Billings, que é outra coisa que não é muito falado. Eu não estou falando da tabelinha, gente. A gente confunde o método Billings com a tabelinha. Eu não estou falando da tabelinha. Porque eu já ouvi muita gente falar, eu não uso o método Billings porque falha. O método Billings não falha. Ele é seguro se você aprender e fazer. A igreja tem livros sobre isso, palestras sobre isso. É um método natural, que a mulher não toma remédio, não usa camisinha, nem nada disso. A igreja é contra tudo isso. Tudo aquilo que fecha o ato sexual, coito interrompido, tudo. A igreja é contra tudo isso. A pílula anticoncepcional faz mal para a mulher. Pode perguntar a qualquer médico. O DIU é abortivo, aborta a criança. A mulher aí já não é nem questão de. Aí já é pecado. Quem usa o DIU está cometendo pecado, porque a criança vai conceber e vai abortar. Entendeu? Então, não usa esses métodos contraceptivos. Precisou, eu tenho filho, agora só vou querer ter o segundo daqui a 1 ano, 2 anos. Usa o método Billings, o método natural, que tem eficácia, sim, senhor. Procure a pastoral familiar da sua igreja, da sua diocese. Toda diocese tem a pastoral familiar que vai te ensinar a usar o método Billings. Não é como é que fala? Ele vale, ele não é
falso, não, ele acontece. Agora os dois têm que aprender, o homem e a mulher, os dois têm que fazer junto. Porque a mulher, gente, ela só fica fértil pouco tempo durante o mês, 3, 4 dias. Então, nesse período, a mulher vai saber pela ovulação. Eu não vou ter tempo aqui de te explicar o método Billings, mas a mulher, 3, 4 dias no mês, ela está fértil. Então, o método Billings vai te ensinar a ver nesse dia, o dia que a mulher estiver fértil, nesse dia, então você não tem vida sexual, senão a mulher vai engravidar. Então, passou esse período, aí já pode ter. Então, o método vai ensinar tudo isso. É o método da ovulação. Tá? Então, tem livros sobre isso. Se você, às vezes, não quiser participar de uma palestra, tem livros sobre isso. Na internet você acha, nas livrarias católicas você acha. O que não pode é você não querer ter nenhum filho. Isso é que não pode. Além de ser um método egoísta, entendeu? Gente, é o que eu falei no começo. O Brasil e o mundo estão envelhecendo. Na Europa, vários países estão já fazendo controle da natalidade. O Brasil já tá chegando lá também. Por que os países comunistas... Porque eles têm muito filho. Não estou falando que a gente tem que ser comunista, não. Estou falando dos países comunistas. China, até dos países que não são comunistas, mas não são cristãos. Por exemplo, o Japão. O Japão não é cristão. E o Japão, ele não tem problema de natalidade, e ele está fazendo campanha para as mulheres ter mais filhos. E ele não precisa. Agora, a Europa está envelhecendo, a América está envelhecendo, o Brasil já está chegando lá, o Brasil está diminuindo. Entendeu? Então, se as pessoas começarem a evitar filhos, o Brasil vai ficar um país de velhos, porque não nasce criança. Os velhos já não trabalham mais. Quem vai pagar a Previdência Social? Quem? É o que eu estou falando. Então, gente, as pessoas não acordaram para isso ainda. As pessoas ainda não... Então não é só uma questão de religião, não. Entendeu? É uma questão mesmo de sobrevivência do país e do mundo. Mas é o quê? É o que o Padre Léo falava, é o cardido que botou na mentalidade das pessoas que filho é problema, que filho é maldição, não é mais bênção. Porque estão preocupados com tantas coisas, é o consumismo, não é? A pessoa está preocupada com tanta coisa, não é? Mas não estão nem aí para a família. Não querem ter compromisso. Também não é o que eu falei, não é também só botar no mundo e deixar para lá. Claro que não, é cuidar, educar, não é só fazer, também tem que educar na lei de Cristo, educar para ser uma pessoa de bem, isso aí é obrigação, ok? Então eu quero colocar para você o que a palavra de Deus fala sobre isso. Eu quero que você abra comigo o livro do Eclesiástico, no capítulo 30. Eclesiástico, capítulo 30. Pena que esse livro não tem na Bíblia protestante, gente, porque é um primor. Ele vai falar primeiro para os filhos, primeiro para os pais, e depois ele vai falar para os filhos. Então, eu quero colocar aqui. Primeiro, o que ele fala para os pais, e depois o que a palavra de Deus fala para os filhos. Primeiro para os pais. Você que é pai, você que é mãe, você que ainda vai ser pai e vai ser mãe. Isso aqui é uma regra para você, é uma conduta para você que é pai e que é mãe, e depois eu vou falar para os filhos. Tá? É um mandamento. Educação dos filhos, é o que eu falei, não basta só pôr no mundo, tem que educar esses filhos. Como? Olha o que a Bíblia ensina. Aquele que ama seu filho, falando para os pais, pai e mãe, castiga-o com frequência. Castigar aqui, gente, é corrigir. Você que é um bom pai, uma boa mãe, se você ama o seu filho, você vai corrigir o seu filho quando ele erra. Não é porque é meu filho que eu vou passar a mão na cabeça. Tem pai e mãe que é assim. Aí você estraga o filho. Se ele está errado, está errado. Se ele brigou na escola, se o erro foi dele, ele que vai ficar de castigo.
Se ele respondeu alguém, não é? Se ele que estava errado, vai ficar de castigo. Não precisa bater, não falando bater. Castigo, a melhor coisa que você tem que fazer é castigar. Tira o que ele gosta. Vai ficar aí sem celular, porque hoje, né, a maioria das crianças hoje é celular. Vai ficar aí 1 hora sem mexer no celular. 1 hora sem ver televisão. Melhor coisa que você faz. Então, esse castigo quer dizer correção. Isso tem que começar desde pequeno. Que depois você não pega mais não. Depois que tiver adolescente, já era. Tem que ser desde pequeno. Pai e mãe que não corrige o filho na primeira vez que te respondeu, né? Se não tiver voz ativa na primeira vez, quando crescer vai te bater. Eu tenho que falar, gente, que eu vejo. Filhos aí que falta pouco bater nos pais. Mas por quê? Porque você não educou quando era pequeno. Estava na sua rédea. Depois que perdeu a rédea, esquece. O filho, ele não tem que ter medo do pai e da mãe, tem que ter respeito. Tá? Com carinho, nada de bater. Não vou de bater, não. O pai e mãe não precisa bater no filho. Voz ativa. Às vezes com um olhar, né, às vezes é pior do que um tapa. Entendeu? Então, você tem que ter firmeza com o filho. Não passar a mão na cabeça. Ele errou. Você não pode. Você tem que ser o primeiro a corrigir. Para que se alegre com isso mais tarde. Acabei de falar. E não tenha de bater a porta dos vizinhos, que o filho está te batendo. Não é? Tem pai e mãe que tem que correr lá pro vizinho lá que o filho está batendo nele. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele. Acabei de falar. Ensinar na lei do Cristo e da igreja. É um mandamento. Ensinar também é ser bom, né? Não falar palavrão, respeitar as pessoas, tudo. Isso é obrigação do pai e da mãe. Isso vem de berço. Tá? E nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso. Tem inveja, né? Olha como é que ele cria bem aquele filho. É verdade, a gente tem inveja. Olha como é que ele é bem educado, tá vendo? É isso que ele está dizendo. E entre os seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Durante a sua vida, viu seu filho e nele se alegrou. Quando morrer, não ficará aflito. Não terá de que se envergonhar perante seus adversários. Por quê? Porque meu filho, eu sei que eu ensinei, né, boa conduta para o meu filho, e meu filho agora vai trilhar o caminho de honestidade. Gente, pai e mãe não tem que deixar herança para o filho, não. A melhor herança que você tem que deixar para o seu filho é o caráter. Nossa, meu pai me criou, né, com educação. Né? A melhor coisa que tem para um pai é a pessoa falar, nossa, que menino educado. Né? É melhor do que você deixar a herança para ele, porque às vezes vai ficar soberbo. A melhor coisa que tem é você passar caráter, né, educação para o seu filho. É isso que você tem que passar como pai e como mãe. Tá? Aí você vai se alegrar. Né? Pois deixou em sua casa um defensor contra os seus inimigos. Alguém que manifestará gratidão a seus amigos. Aquele que... Presta atenção, versículo 7. Presta atenção no capítulo 30 do Eclesiástico. Eu gosto muito desse versículo 7. Aquele que estraga seus filhos com mimos, mima muito filho. Por isso que eu falei a questão de ter um filho só. Pai e mãe que fica mimar meu filho, para, né? Não, senhor. Não tem que ficar bajulando o filho. Errou, tá errado. Não é porque é meu filho que eu vou passar a mão na cabeça, não. Você não deve corrigir na frente dos outros, que você vai humilhar ele. Não, não faça isso. Mas quando estiver sozinho, você está errado. Você não devia fazer aquilo. Chega lá e então tira ele né, de perto de todo mundo, vai lá e conversa com ele. Mas não fica mimando o seu filho, que você vai estragar ele. É o que eu mais vejo. Aí depois vai ficar metido, não vai cumprimentar as pessoas, porque é mimadinho. Não é? Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhes pensar as feridas. A cada palavra suas estranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável. Ele faz uma comparação com o cavalo. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Olha aí, então, gente, eu falei.
A criança não pode fazer o que quer. Tem mãe que eu vejo que você chega nas festas, faz o que quer, na casa dos outros. Não. Pai e mãe, gente, não pode passar vergonha com o filho. Às vezes pai e mãe passam vergonha, porque deixa fazer o que quer. Quebra as coisas dos outros, mexe nas coisas que não tem que mexer. Eu sei que toda criança vai fazer isso, mas o pai e a mãe já tem que ensinar. Começou a entender, com 7 anos, já tem que ensinar. Não pode mexer na casa dos outros, não pode mexer naquilo ali. Não pode. O pai e a mãe já tem que ir ensinando. Adula o teu filho e ele te causará medo. Tá vendo? Brinca com ele e ele te causará desgosto. Ele não está falando aí da brincadeira saudável. Achar graça naquilo de errado. Ele falou um palavrão, você acha graça. Ai, que coisa maravilhosa, que gracinha. Não, repreende. Falou o primeiro palavrão, porque tem pai e mãe que é assim, acha bonito. Não é? Aí depois, quando lá na frente, vai achar graça quando o filho entrar pra prostituição, pra droga. Não é? Paciência. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não te ponhas a... acabei de falar, versículo 10. Não te ponhas a rir com ele, para que não venhas a sofrer com isso. Acabei de falar, a Bíblia está dizendo. Não acha graça das coisas erradas que ele faz. E não acabes rangendo os teus dentes. Não lhes deis toda a liberdade na juventude. Gente, isso é um conselho que todo pai e mãe tinha que gravar isso aí. É da palavra de Deus, não é minha. Não dê liberdade para o seu filho. Toda liberdade. Põe rédea. Por isso que muitos vão para o lado, para o caminho errado. Porque pai e mãe dá muita rédea. Daqui um dia a menina sai com o namorado no carro, daqui a pouco tá dormindo na casa do namorado, aí pronto, aí vem grávida, já não tem mais jeito. Não dê toda a liberdade. O homem é a mesma coisa. Onde você está? Com quem você está andando? Para depois não ir para droga, começar a usar droga, aí você não está nem sabendo. Onde meu filho está? Meia-noite, 1h, 2h da manhã. Tem pai que não sabe onde está o filho. Se está na sua, se ainda está na barra da sua saia, como diz o povo, você tem a obrigação de saber onde está seu filho. Não lhe des toda a liberdade na juventude. Não feches os olhos às suas extravagâncias. Então tem que ter limite. Gente, isso é uma palavra que está desgastada hoje. Limite. Criança hoje não tem limite. Antigamente não. A gente sabia até onde podia ir. Porque o pai e a mãe hoje passam a mão na cabeça. O pai hoje não castiga, não corrige o filho. Então o filho hoje faz o que quer. Né? Eu vejo isso na igreja. Né? A gente vê isso na igreja. Né? Às vezes pai e mãe deixam o filho ficar correndo, né? Atrapalhando os outros. É o que a gente vê. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem. Respeito. Dá bênção. Isso eu vou falar daqui a pouco. Castiga-o com varas enquanto ainda é menino. Claro, gente. Ele está dizendo aí correção. Tá? Não vamos interpretar isso ao pé da letra. Não vamos você bater no filho. Não é isso. Corrigir com firmeza. Entendeu? É o que eu falei. Vai ficar aí de castigo até eu mandar. Só vai sair daí quando eu mandar. Porque você fez isso para você não fazer de novo. É isso aí. É firmeza. Agora, o pai não pode dar um castigo e a mãe ir lá e tirar. A mãe não pode dar um castigo, o pai ir lá e tirar. Os dois têm que andar junto. Não pode tirar a autoridade do pai e da mãe. Para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti. Depois que pai e mãe perdem o controle do filho, já era. E venha a ser um sofrimento para a tua alma. É o que eu falei. Se você perder a rédea, depois que cresce, já era. Você não pega mais. Educa teu filho. Esforça-te por instruí-lo. Né, gente? Não é botar no mundo. Instruir ele. Depois, se ele for para o mau caminho, aí pelo menos a sua consciência está tranquila. Para que te não desonre com sua vida vergonhosa. A pior coisa que tem é quando o filho envergonha o pai e a mãe. Pior coisa que tem. Então, gente, agora eu quero falar para você que é filho. Tá? Tem mandamento para os filhos também. Porque
família, gente, é uma mão dupla. Marido e mulher, na aula passada, falei para o homem e falei para a mulher. Hoje é os filhos. Então, falei para os pais e agora eu vou falar para os filhos. Você que é filho, né, falei os mandamentos da Bíblia, da igreja, para os pais. Agora, os mandamentos dos filhos para com os pais. Não sou eu. A palavra de Deus. O mesmo Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o novo que compõe é todo ele obediência e amor. Então, o filho tem que ter amor aos pais e obediência. É um mandamento, honrar pai e mãe. Então, você tem que ter para com seus pais amor e obediência. Não interessa se foram bons, se foram maus, se meu pai não foi um bom pai, se minha mãe não foi uma boa mãe. Faça a sua parte. Deus vai julgá-los. Não é você que vai julgar seu pai e sua mãe. Quem vai julgar é Deus. Eu não tive esse problema, meu pai e minha mãe são maravilhosos. Minha mãe já está no céu. Mas tem gente que eu sei que tem pai difícil. E a Bíblia vai falar isso. Calma, vamos chegar lá. Ouve, meus filhos, os conselhos de vosso pai. Quando ele fala pai, está falando pai e mãe. É um paralelismo bíblico. Ele está falando do pai e da mãe. Ouve os conselhos de vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. Filho, gente, muitas vezes se estrepa na vida porque não ouve o conselho do pai e da mãe. Eles te deram a vida. Tá? Se eles te deram a vida, pai e mãe, né, só dão conselhos para o bem. Pelo menos a maioria. Eu, graças a Deus, só tive bons conselhos dos meus pais. Entendeu? Então, ouve os conselhos do vosso pai. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Então, a autoridade da mãe e do pai vem de Deus, não vem da terra. Isso que é um mandamento. Aquele que ama a Deus o roga pelos seus pecados, reza, né, pelos pecados dos pais, acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana, é promessa de Deus. Tá? Se você obedece seu pai e sua mãe, reza por eles, porque eu sei que tem pai chato, tem mãe chata, eles não são perfeitos. Às vezes você vai se desentender com seu pai, com a sua mãe. Claro que isso vai acontecer. Entendeu? Mas calma que você vai ver. Calma. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Presta atenção. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos e será ouvido no dia da oração. É promessa de Deus, é palavra de Deus, não é minha. Você já percebeu que quem é bom filho é bom pai? Você já reparou isso? Quem foi um bom filho, depois vai ser um bom pai e uma boa mãe e vai ter sorte com os filhos. Graças a Deus eu posso falar isso por mim. Meu pai e minha mãe foram ótimos filhos e eu me considero um bom filho e o meu irmão também é um ótimo filho. Então, quem é um bom filho é um ótimo pai e vai ter ótimos filhos. É promessa. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Quem honra seu pai gozará de longa vida. Promessa de Deus. Vai viver mais. É uma promessa de Deus. Quem honra seu pai e sua mãe vai ter longa vida. Quem obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor, é um dom do Espírito Santo, temor de Deus. Honra pai e mãe. Então, eu honro meu pai e minha mãe por amor a Deus. Tá vendo? Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Por que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Porque eles me deram a vida abaixo de Deus. Abaixo de Deus, quem me deu a vida foi meu pai e minha mãe. Então, por isso que eu tenho obediência. Honra teu pai por teus atos, palavras e paciência. Então eu tenho que honrar meu pai e minha mãe com atos,
palavras, então nada de ofender pai e mãe, xingar pai e mãe, nada disso, mesmo que eles estejam errados. Paciência, tenha paciência, que é um dom do Espírito Santo, a fim de que ele te dê a sua bênção. Olha aí, é outra coisa que se perdeu. Filho não pede mais a bênção do pai e da mãe. Eu, gente, quem me conhece sabe. Eu peço a bênção do meu pai todo, porque a minha mãe já está no céu. E minha mãe era a mesma coisa. Na hora que eu levanto, quando eu saio, quando eu vou dormir, aonde se eu ligasse para ela 10 vezes era benção mãe, benção pai. Se eu ligar para meu pai 10 vezes, benção pai, benção mãe. E graças a Deus, fomos criados na bênção de Deus. Nunca vi um sofrimento, nunca vi um desespero na minha casa. Já vi dificuldade, mas desespero na minha casa nunca vi. Nunca. A fim de que ele te dê a sua bênção e esta permaneça em ti até o último dia da tua vida. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Gente, pelo amor de Deus, uma mãe nunca amaldiçoe o filho. A maldição de mãe e de pai pega. Jamais amaldiçoe seu filho, xingue seu filho. Gente, chega a me arrepiar. Eu já vi mãe xingando o filho. Ô desgraça, ô não sei o que. Ninguém me contou, eu já vi, já presenciei, já escutei. Pai e mãe xingando o filho. Não faça isso. Praga de pai e de mãe pega. Santo Agostinho conta. Isso aí, Santo Agostinho conta no livro dele, não esqueci o nome do livro agora, que uma mãe amaldiçoou 7 filhos e os filhos sofreram. Só não morreram porque eles pediram a intercessão na época de um santo, que agora também não lembro qual, que intercedesse por eles, para que eles para que cortasse aquela maldição. E aí foi cortada aquela maldição, porque, gente, maldição de pai e de mãe pega. Olha o que a Bíblia está dizendo. A bênção paterna fortalece a casa dos filhos. Quando o pai abençoa e a mãe abençoa, é como se fosse a bênção de Deus. A maldição do pai e da mãe arrasa até os alicerces. Então, se o pai e a mãe amaldiçoar o filho, ele fica amaldiçoado, porque tem poder. Então, gente, pelo amor de Deus, se você não puder abençoar o seu filho, não pragueje, não xingue, não fale, cuidado. Cuidado com isso. Tá? Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. E um pai sem honra é a vergonha do seu filho. Meu filho, versículo 14. Ajuda a velhice do teu pai. Não bota ele no asilo, cuida dele. Um pai, uma mãe cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuida do pai e da mãe. Depois que fica velho, bota no asilo. Tem filho que não está nem aí pro pai e a mãe. Não é? Aí às vezes tem 10 filhos, um fica sobrecarregado, porque o outro não está nem aí, não vai lá nem visitar. Na Dia das Mães não vai, dá Natal não vai. Aí depois que morre, aí não adianta ficar lá fazendo show no caixão, como o Padre Léo dizia. Aí é hipocrisia. E nem em centro espírita, tá? Se você não faz em vida pro seu pai e pra sua mãe, não vai lá ver. Não vai ver pai, não vai ver a mãe, não dá uma ligadinha, pai, mãe, eu te amo, não é? Aí depois que morre, aí vem o peso na consciência, fica fazendo showzinho no velório, como dizia o Padre Léo, não é? E depois vai lá em centro espírita para saber o que meu pai está mandando dizer, o que minha mãe está mandando dizer. Aí, meu filho, não adianta mais não. Aí agora já era. Lá não vai escrever carta, não. Você tinha que escrever uma carta. Escreve aqui uma carta pro seu pai, pra sua mãe. Fala, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Em vida, nunca disse pro pai e pra mãe, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Em vida, nunca fez isso. Aí depois que morre, aí vai nesses lugares querer saber notícia do pai e da mãe. Entendeu? Pelo amor de Deus. Sem vergonhice, Deus que me perdoe. Ajuda a velhice do teu pai. Gente, na Holanda,
Os velhinhos estão fazendo eutanásia dos velhos na Holanda, em países da Europa. Os velhos estão fugindo de certos lugares na Europa porque estão, não sei, aí eu já não sei se tem família, se não tem família, vão matar os velhos. Depois ficam uma certa idade, né, não presta mais, vão matar os velhos. Olha que ponto nós chegamos. Eu não sei se tem família, se não tem família, mas não coloca no asilo. Vai lá, ou se precisa colocar, né, mas seja uma presença para ele. Vai lá, faça uma visita, deixe lá alguma ajuda. Agora jogar lá e deixar de qualquer jeito. Não desgostes durante a sua vida. Eu tenho minha consciência tranquila. Que eu tive desentendimentos com a minha mãe, mas desgosto da minha mãe morrer desgostosa comigo? Não tive problema, graças a Deus. Se seu espírito desfalecer, seja indulgente. Não desprezes porque te sentes forte, pois a tua caridade, teu amor para com teu pai e a tua mãe não será esquecida. Quem? Deus vai te recompensar. Olha o versículo 16. E por teres suportado os defeitos do teu pai e da tua mãe, te será dada uma recompensa. Quem vai te dar essa recompensa? Sou eu? Não, é Deus. Promessa de Deus, tá? Tua casa te tornará próspera na justiça, para quem for bom filho. Tu serás lembrado no dia da aflição, e teus pecados se dissolverão como gelo ao sol forte. Promessa de Deus, não é promessa minha. Como é infame aquele que abandona seu pai e sua mãe. Como é... Olha que palavra pesada, hein? Como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe e seu pai. Então, gente, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma aula proveitosa, tanto para você que é pai, quanto para você que é filho, tá? Mas, gente, eu só sei de uma coisa, feliz daquele que tem família. Aquela música, né, Utopia, aquela música linda que a gente canta na igreja. Feliz de quem pôde ter uma família, que tem uma família. Se você ainda tem a sua, aproveite, porque amanhã pode ser tarde demais. Começar pelo seu pai, para sua mãe, e depois para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa. Curta enquanto você pode, porque amanhã pode ser tarde demais. Tá? Reze, ore pela tua família, peça a conversão da tua família, mas ame a tua família até o último instante, porque o que nós vamos levar não é dinheiro, não é casa, não é carro, é o amor que você deu e o amor que você recebeu, que nós possamos nos encontrar lá no céu, com aquelas pessoas que amamos. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.